Meus amados, graças a Deus, estamos aprendendo a palavra do Senhor. Chamo você para falarmos um pouquinho sobre o mandamento do Senhor, do não matarás, mas eu quero chamar a atenção para nós olharmos essa ótica naquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo de 21 a 26. Mateus 5, de 21 a 26. E ele fala assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Aí Jesus trabalha não uma nova lei, mas ele trabalha o quê? A interpretação da lei. O que essa lei significava. E que eles deram um sentido na época, mas Jesus vai explicar qual o verdadeiro sentido, o motivo e a causa. Ele fala assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, porém, ao trazer ao altar a sua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e o que ele fala? Ele está trazendo uma parte prática agora. Ele dá a interpretação da lei e fala assim: então o que isso recata? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se quando você vir trazer a oferta no gasofilácio, você lembrar que você está brigado com alguém, está com alguma queixa, você teve raiva dela, a pessoa de você, o que você faz? Deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a sua oferta. Entra de acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Que questão complicada. Jesus está trabalhando essa interpretação da lei, não num processo que a gente tem costume de dizer, ou de proferir, ou de fazer. Não, deixa quieto. Me irei, mas deixa quieto. Senti raiva, mas deixa quieto, porque o tempo cura. Mas a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando para a gente tratar as questões. Não tratar as questões como o mundo trata, mas tratar as questões como a palavra nos orienta, como a palavra nos dá a demanda que nós devemos fazer. E nessa sessão do Sermão do Monte, o Senhor Jesus estava mostrando 6 pontos sobre a verdadeira e a correta interpretação da lei. Ele começa aqui com o não matarás, que é Mateus 5, de 21 a 26. Não adulterarás, Mateus 5, 27 a 30. Repudiar a esposa, Mateus 5, 31 e 32. Não julgarás falso, não darás falso testemunho, Mateus 5, 33 a 37. Também não a vingança, Mateus 5, 37 a 42. E não amarás, somente amarás o Senhor teu Deus, Mateus 5, 43 a 48. Somente o amor ao Senhor Jesus.
A lei, ela trabalha alguns aspectos em nossa vida para nos proteger. E a lei de Deus trabalha essa intencionalidade. Não é simplesmente não faça. Porque se nós olharmos a lei como um fator de punição ou de inibir a fazermos, fica no sentido de tolir e de nos livrar de privilégios que nós temos. Mas a lei de Deus não é para isso. A lei de Deus é para nos proteger. Ela nos protege do que nos dá o mal, o que exercita o mal. Não é simplesmente não sente no banco. Por quê? Porque eu não quero que você sente no banco. Mas não sente no banco porque esse banco está sujo e vai sujar a tua roupa. Percebe como a ótica fica diferente? Como o processo fica diferente? Quando ele fala assim, olha, não terás outros deuses além de mim. O que ele está falando? Está falando, se você tiver outro Deus, você vai se distanciar de mim, você vai ficar com o coração dividido. E você não pode andar em duas canoas ao mesmo tempo. Você não pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Você vai desagradar um, ou agradar outro, ou você vai cair, e não vai ficar em barco nenhum, você vai para a água. Ele fala, não, a vingança. Por quê? Porque Deus é a nossa vingança. Deus é o Deus de justiça, é o vingador. Mas com o quê? Com a medida correta. Porque você já viu alguém magoado, ferido, ser justo? Alguém ferido e magoado, o que ele quer? Ele quer vingança, ele não quer justiça. E ele fala assim, então, como vocês são maus, eu vou fazer a vingança. Eu sou o juiz correto. E eu vou, na medida correta, trabalhar. Ele fala também para nós não darmos falso testemunho, porque a palavra de um homem, de uma pessoa, tem que ser verdadeira. Sim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? É obra do maligno. Vem do maligno. Eu falo a verdade, não mais a verdade, somente a verdade. Ele fala, não repudiarás a sua esposa. Por quê? Porque o matrimônio foi feito para estar ou continuar no processo da caminhada. Não adulterarás, porque é um coração dividido com o adultério, uma vida dividida com o adultério, coloca o sexo, o eu, como ponto principal e chave da vida. E ele fala, não matarás. Por quê? Porque a morte e a execução da morte é um processo que sai de dentro do coração, da ira, da vingança, do eu, de coisas que nós alimentamos em nosso coração e deixa lá. E aí Jesus trabalha justamente essa intencionalidade, a intencionalidade do nosso coração, como Ele quer trabalhar em nossas vidas. Jesus esclarece que não matarás não significa apenas cometer homicídio, mas em tratar a ira e alimentar essa ira. E ele não está falando assim, aconteceu alguma coisa aqui e você, para se defender, você ocorreu o homicídio em autodefesa. Não é isso. Ele está falando do processo de cuidar e tratar e alimentar a ira no coração. É certo que mesmo que em autodefesa, né, se puder evitar a morte de alguém, faça isso. Não o mate. Mas trabalhe sim a preservação da vida. Trabalhe o cuidado da vida. Não, porque quem pode exercitar a pena de morte é o Estado e não o indivíduo. Biblicamente, nós vamos ver que a pena de morte, ela pode, biblicamente, tá? Ser exercitada, não pelo indivíduo, mas pelo Estado, que julgou e dá a pena. E qual é a pena? A morte, nesse caso. Sem motivo. Sem motivo. Matar sem motivo. Sim, mas aí ele fala do processo da ira. Quando é pena de morte, não é no processo de ira, mas no processo de julgamento. E aí, quando o juiz vai dar a sentença, ele não dá a sentença por causa da ira, ele dá a sentença por causa da lei.
Eu estou muito nervoso hoje, eu vou condenar todo mundo à morte. Ele pode falar isso? Não pode. Claro que não. Olhando todo o processo que ocorreu, toda a forma que ocorreu, tudo que aconteceu, olhando a lei que proíbe tais coisas, a consequência disso é a morte. E é interessante esse negócio da pena de morte, porque se você for olhar na Bíblia, um pai poderia chegar para os líderes da cidade e denunciar seu filho, que era rebelde, que era desobediente. E ele denunciava o filho, e o filho era julgado pela liderança e poderia ser condenado à morte, ao apedrejamento. E levava aquele filho para fora da cidade e apedrejava o filho. Olha que pesado isso. Mas o pai não tinha autoridade, autonomia de chegar e falar, eu vou te matar, jogar a pedra nele até matar ele. Não, ele não podia fazer isso. Quem podia fazer isso? O Estado. Naquele caso, a cidade, que representava o Estado. Sim. Criminal, se o pai mata um filho, logicamente, dependendo dos motivos que está aparecendo no processo, ele é absolvido. Sim. E a pena de perder o filho é maior do que a pena que ele vai ter de ser preso. O próprio, ele não tem condenação exatamente por isso. Maior, né? Maior da perda de um filho. A perda do filho é maior do que a pena que ele vai receber do Estado. Sim. Sempre vai ter o processo de cada caso, né? Cada caso. Sim, justamente. É o processo de entender que o Senhor aqui está trabalhando a intencionalidade do coração e como nós lidamos com a ira, com a raiva, com o desprezo, com o relacionamento com o outro. O não matarás não necessariamente é cometer um homicídio, mas é alimentar a ira, e Ele está trabalhando para nós guardarmos o nosso coração. Guardar o coração. Guardar o coração do mal nos livra de muitos males. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que o coração é um centro, né, dos sentimentos. É um centro dos sentimentos. E nós guardamos as coisas do nosso coração. Também nos faz aqui pensarmos se nós estamos agradando a Deus e não cometendo homicídio das pessoas à nossa volta, mesmo elas estando vivas. Eu não executei a morte daquela pessoa física, mas eu matei ela dentro de mim. E daí? E quantas vezes nós já ouvimos pessoas falar, aquela pessoa para mim morreu. Ah, é? Morreu? Então, como que é isso, então? Você matou ela, você cometeu um homicídio. Aquela pessoa não existe mais para mim. Então, você o quê? Você matou ela. Você matou ela. E você desobedeceu uma lei de Deus. Olha como isso é pesado, né? Como isso é pesado, como isso é duro. Era mais fácil da forma inicial, né? Era mais fácil da forma inicial, da forma do que era lá. Você matou, né? Sem motivo, você vai ter problema. Mas tem um motivo, ele fez isso, fez aquilo para mim, ele matou, não sei o que e tal. Então está perdoado porque você matou com motivo. Tinha motivo, claro. Agora Jesus está falando, olha, não faça. Trabalhe no teu coração. Não alimente a ira. Não trabalhe esse ódio. Não podemos odiar as pessoas. Não podemos cativar ressentimentos. Não podemos ter esse sentimento de desagradável e maligno em nosso coração pelas outras pessoas. Até com motivo ou sem motivo. Mas ele fez aquele negócio para mim. Eu fiz só aquilo lá porque ele fez aquilo para mim. Isso nós chamamos do quê? De vingança. Vingança. Eu só chutei ele porque ele me chutou.
As crianças têm muito disso, né? Tem muito disso. Eu só bati nele porque ele me bateu. O que é isso? É vingança. A vingança não pertence a nós. Jesus está mostrando e colocando essas questões como homicídio. Veja o Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se no meu coração eu contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. A vaidade nos cega, a ponto de não querer resolver as questões com o meu irmão. As questões à minha volta. Eu sou melhor do que isso. Né? Eu sou melhor do que isso. Não, calma aí. Mas onde você guardou essas questões? Onde você guardou os problemas? Como é que você está lidando com eles? E isso aqui Jesus está confrontando não só aquelas pessoas no passado, mas a gente também. Está nos confrontando. Como está lidando com quando você fica irado, quando você fica nervoso? Como que é isso? Você despreza a pessoa? Morreu para mim? Não quero mais amizade com ela? Não que você tem que ficar do lado dela, conviver com ela sempre, mas você não pode ter ira e guardar rancor no teu coração. Interpretando a lei, não matarás. Eu quero citar o primeiro ponto aqui. Trate o coração. Trate o coração. Não deixe o coração adoecer. Não deixe o coração se enfermar. Não deixe o coração sangrar ou ficar sangrando pelas dificuldades que a vida nos passa. Nós temos pessoas à nossa volta de todo tipo. Pessoas que nos ajudam e que são uma bênção em nossa vida, que nos coloca para cima e que vai nos dar força e que vai nos desafiar a crescer. Sim, temos pessoas assim. Mas nós temos pessoas também que muitas vezes nos magoa, nos fere, nos machuca. Mas como lidar com isso? Veja o versículo 23 e 24 lá de Mateus 5. Se pois ao trazer a oferta, se pois ao trazeres ao altar a sua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, traze a sua oferta. Percebe que ele dá um curto prazo de tempo para você resolver isso. É como se você está vindo, e aí ele está trabalhando uma questão de você lembra que ele tem alguma coisa contra você, não é você contra ele ainda, né? Porque você contra ele, isso está dentro do teu coração e você tem que tratar isso de forma mais intencional ainda. Mas ele fala, ao vir, você lembrou, o que você faz? Você não vou dar oferta por causa que eu estou brigado. Não, ele fala, vai lá, resolve. Vem e traz. Percebe que ele fala um curto prazo de tempo. Por quê? Porque eles davam as primícias. O primeiro. Não era até chegar ao final do mês, né? Virar o mês para o próximo, a oferta que eu vou estar dando, a minha próxima contribuição que eu vou estar fazendo. Não, ele fala assim, vai, deixa lá, não entrega, mas deixa lá, vai lá, conserta, vai e entrega. Porque muitas das vezes a oferta era dada em utensílios também. Então ele fala, deixa lá, vai, e utensílios ou produtos, deixa lá, e vai, conserta, e vai e entrega a sua oferta. Faz a sua oferta. E ele está trabalhando uma intencionalidade de resolver as questões. Jesus mostra uma questão central do Evangelho. A raiz dos males está no coração. A raiz dos males está no coração. Por que um marido trai a esposa?
Por causa do coração. Por que o filho é rebelde? Por causa do coração. Por que uma esposa não quer ser submissa? Por causa do coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Glória a Deus, olha aí. Se tiver que guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Sim, tem que guardar o coração, senão ele gera morte e destruição para a nossa vida. Esse é o processo que Jesus está nos ensinando. Porque do coração procede fonte de vida para os corações guardados. Mas para aqueles que querem o mal, procede fonte de morte e destruição. Sim, vigia, né? Vigia porque tem que guardar o teu coração. E por isso que o salmista fala: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque o processo, ele não acontece aqui do pecado, no racional. E eu vou citar o exemplo do marido traindo a esposa. Ele maquina a traição? Não. Já pesquisas mostram que o homem, ao trair, ele trai pelo impulso. E de onde que é o impulso? Não é do pensamento, é da emoção. Que está na onde? No coração. Diferente da mulher. A mulher na traição, geralmente, ela maquina, ela pensa mais. Ela pensa mais. E por isso que muitas vezes a mulher não é pega na traição. Os investigadores cobram mais caro para investigar mulheres do que para investigar homens. Por quê? Porque a mulher, ela maquina mais, ela pensa mais. O processo de investigação é mais difícil para pegar a mulher na traição. Mas por que ele fala isso? Jesus está falando essa questão porque o coração é algo central na vida. E se nós guardamos o ódio no nosso coração, o que vai alimentar? O que vai gerar? Se plantamos ódio no nosso coração, vai alimentar um coração doentio, que vai proferir ou gerar doenças na nossa vida emocional. O amor deve substituir o ódio. O amor deve substituir a indiferença. A sinceridade deve substituir a hipocrisia e o egoísmo. Vivemos em santidade, em um coração puro, é não alimentar o mal e não plantar o mal no nosso coração. Certa feita eu ouvi uma pessoa falar assim, um pastor falar: eu não falo com fulano há tantos anos, parece que há 30 anos, alguma coisa assim. Eu falei, cara, como assim? Não fala com ele, está brigado com ele há tanto tempo. Quanto tempo esse coração está infeccionado com essa ferpa aí enfiada, encravada no coração, com essa trava encravada no coração? Quantos males isso já gerou, quanta infecção isso já gerou no teu coração, adoecendo a sua vida e o seu ministério, e as pessoas estão à sua volta. Mas se nós olharmos para a nossa volta, para o nosso relacionamento, como igreja, como povo de Deus, nós não podemos guardar esses males no coração. Porque é no coração que procede bênção para a nossa vida e nossa obediência a Deus. Quero ler com vocês 1 João 3,20. E ele fala assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus é maior do que o nosso coração. Mas eu quero isso. Tá, você quer isso, mas por quê? Porque teu coração quer. Então, o que fazer? Trate o coração.
mas o meu coração está pendendo para isso. Mas Deus é maior que o teu coração. Então coloca a tua vida, mesmo não querendo muitas vezes de forma tão pronta, diante do Senhor, para tratar o coração. Quando eu era criança, né, lá no Paraná, a gente vivia numa chácara, não, mas assim, era uma quadra fechada que era nossa. E nós criávamos galinha, criávamos pato, criávamos pintinhos e porco e tal. Então a gente tinha muito bicho de pé. Pegava muito bicho de pé, muita ferpa, né, se rasgava demais, e direto estava com machucado infeccionado. Porque cortou, sangrou e tá, vai. A vida segue, né? A vida segue. E daqui a pouco pegava terra, sujeira e pronto. E aí eu lembro que os bichos de pé entravam no pé, a mãe ia tirar. Você queria que tirasse? Criança? Não tira, não tira não. Estava lá, você corria de cuidar, de fazer o cuidado, de fazer a limpeza no machucado, de tirar o pus infeccionado. Por quê? Porque dói. Porque dói. E a reação natural e humana, o que é? É tentar fugir da dor. Ver que o externo, o outro, ao mexer naquela ferida, ao tirar o bicho de pé, apesar de a gente ter a consciência que vai fazer o bem, mas o reflexo qual que é? É fugir. O Gilson é dentista, né, Gilson? Quantas vezes as pessoas fogem da cadeira do dentista? Quantas vezes? Mas sabe que o dentista faz o bem? Sabe. Mas deixa de ir, né? Deixa de tratar. E quando vai ver, já está perdido. Já está perdido. Mas e no nosso coração? Quantas vezes a gente corre de Deus tratar o nosso coração e nossa vida? E quando nós vemos, nós já estamos amargurados. Nós já estamos derrotados, com infecção generalizada em nossa vida. Devemos deixar Deus tratar nosso coração. Jesus disse que se reconhecemos que dentro do nosso coração, dentro dos nossos corações tiver algum pecado, do qual ainda não tratamos e nem confessamos, então todo ato de adoração será em vão. Se olharmos para nós e vermos no nosso coração que há algo ali que está travando, que está algo me acusando, que eu preciso me consertar com alguém, nossa adoração não está de acordo, não. Nossa vida não está no processo que Ele deseja para nós. Por quê? Porque Ele não quer que nós venhamos ficar doentes. Ele não quer que nós venhamos tratar o mal como algo bom. Mal é mal, bom é bom. E não podemos inverter isso. Não podemos inverter isso. Porque o mundo está invertendo isso. O mundo está dizendo que o ruim ficou bom. Ter a vida com libertinagem, né? Sexo fora do casamento, ou nem casar, não precisa. Para que casar? Você pode ter quantas companheiras, quantos companheiros você quiser. Você pode educar teu filho para ser o que ele quiser, inclusive para ser outra coisa do que ele nasceu. Um está falando isso aí. O errado virou certo. E o certo virou o quê? Errado. Tempos atrás, o meu menino lá no condomínio estava descendo, ele gostava de descer para jogar bola, não ia mais. Perguntamos para ele, não, porque o pessoal lá agora está com essa questão aí de homossexual lá, e as meninas querendo namorar com as meninas, e eu falei que eu era hétero, que eu era menino, e que eu ia casar com uma mulher, e aí começaram a me discriminar. Pronto, só me faltava essa agora. Só me faltava essa.
Quem reclama que é discriminado, discrimina quem é certo. Pô, agora deu, né? Agora tá bom o negócio. Agora tá bom o negócio. Brincadeira. Mas por quê? Porque o certo tem virado errado e o errado tem virado certo. E o que o Senhor Jesus está trabalhando com a gente é que não deixe o errado ficar algo comum e certo para você. Mas trate o errado como errado. E o certo como certo. Não importa se é a pessoa que você ama ou se é a pessoa que você não ama ou tem tanta dificuldade de amar. Não importa se é você ou não é você. Porque para alguns, na interpretação da lei, se é uma pessoa que eu gosto, então vamos amenizar. Se é uma pessoa que eu não gosto, o que vai? O rigor da lei, o peso da lei. Mas não é assim. Jesus não nos ensinou desse jeito, mas Jesus nos ensinou a tratar o certo como certo e o errado como errado. Interpretando a lei, o não matarás, também eu quero abordar agora. Não prorrogue a dor. Trate o problema com seriedade. Não prorrogue a dor, mas trate o problema. Trate o problema. E ele fala assim no versículo 25: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E percebe que ele está falando aqui num processo que você vai ser condenado. Então, se você está errado, você vai lá e o que você faz? Faz um acordo. Eu errei, eu falhei, eu pequei, eu quero ver como que eu posso reparar isso daí, eu quero adequar da melhor forma possível. Não guarde o problema no seu coração, mas faça esse acordo. E ele trabalha aqui uma ideia aqui, que eu acho que é maravilhosa. Quando você deve resolver um problema? O quanto antes. Qual que é o melhor momento de resolver um problema? O quanto antes. Que ele fala, entre em acordo sem demora. Sem demora. Deixa o tempo tratar. Gente, o tempo faz parte do tratamento. Mas o tempo por si só não cura. Quer ver só como o tempo faz parte do tratamento? Você vai lá no médico, o que ele fala? Você está com uma infecção na garganta, tal, você vai tomar esse medicamento, um comprimido durante 7 dias, com um intervalo de 8 horas. 7 dias o que é? É tempo, e de 8 em 8 horas também é tempo. Então, o tratamento envolve tempo, mas envolve o que mais? Um remédio. Se você não tomar o remédio durante 7 dias, de 8 em 8 horas, você não vai sarar. Passou os 7 dias e você vai ficar doente, e talvez até mais doente do que você estava. Porque a infecção tende a aumentar e não diminuir. O antibiótico trabalha essa ideia de tratar essa infecção. Mas se você não entra com antibiótico, não vai passar os 7 dias, você não vai ser curado. Não vai se curar. Algumas questões precisam de questões externas para ajudar a se resolver. Então, trate o problema da forma adequada e o quanto antes. Não espere o tempo passar para que vá se resolver, mas vai tratando o problema no decorrer do tempo. Não consegui resolver essa questão, mas eu já falei com ele, eu já chamei uma testemunha, o que diz Mateus sobre esse processo. Estou tratando conforme o tempo, estou analisando, e assim o tempo pode ajudar a resolver as questões. Mas no processo de tratamento, haja vista que muitas das vezes alguns erros
são mais difíceis de ser perdoados. Alguns erros trazem mais sequelas, mais dores. É mais pesado para se perdoar. E também é mais pesado para se pedir perdão, para reconhecer o erro, né? Para reconhecer o erro e ter coragem de tratar e resolver a questão. Jesus está ordenando, e aqui é uma ordenância, para corrigir os problemas. Não demore, entre em acordo sem demora. Entre em acordo sem demora. Quero chamar a tua atenção para o texto de 1 Samuel 15, 22. Primeira Samuel 15, versículo 22. Lê para nós, Marcão. Isso, olha aí. Muito bem, olha aí. Então, o que ele fala que é melhor? É melhor o obedecer. O obedecer é muito melhor. E aqui é interessante que esse texto trabalhando, que a ordem dada para Saul era de ir lá e invadir a cidade e não trazer espólios, não trazer nada daquela cidade. Matar tudo lá, deixar tudo lá. E ele foi lá e viu o quê? Ele viu que os animais, que o gado, que as ovelhas eram boas. Foi que desperdício, cara. Quanta comida boa aqui, né? Quanto gado bonito, quanto, né? Eu quer saber? Vou levar isso aqui porque eu vou fazer isso aqui de sacrifício para Deus. Porque isso aqui é uma beleza, que para fazer o sacrifício é bom demais. E aí ele foi e trouxe. E aí foi lá, né, o sacerdote reclamar: por que você desobedeceu a Deus? Era para você ter sacrificado tudo lá, não trazido nada. Eu falei: não, porque aqui eu vou oferecer tudo ao Senhor como sacrifício aqui, a gente vai fazer uma grande festa, vai fazer uma consagração, vai fazer tal. E aí vem aqui e fala: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, do que quanto em que se obedeça a sua palavra? O que Deus prefere mais? O sacrifício ou a obediência? A obediência. Ah, mas eu vou na igreja 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu vou na visita, eu levo cesta básica, eu faço tudo isso, eu me sacrifico pelo reino de Deus. Tá, mas você está obedecendo? Ou você está só sacrificando? Porque o obedecer à palavra é melhor do que o sacrificar. Não tem uma balança de compensação aqui. Ah, mas eu faço tal e tal coisa, só desobedeço nesse negocinho aqui, coisinha simples. Então, se você pesar na balança, eu estou em crédito com Deus, porque eu, afinal de contas, eu sou uma pessoa honesta, faço um monte de coisa, já fiz um monte de coisa no passado, agora não estou fazendo mais, mas já fiz. Mas ponto. Não existe um processo de balança aqui, atenuante e agravante. Não é aquele processo que muitas vezes os advogados usam, né? Mas ele é réu primário, né? Ele faz ação social, ele é uma pessoa de família, de casa, tem estabilidade, não sei o quê, trabalha, é trabalhador, tal, e coloca todos os aspectos positivos para tentar mover um pouco o coração do pessoal que vai tratar a questão. Mas com Deus, o processo é em obediência que Ele quer. O que Deus quer de nós é a obediência à sua palavra. Vejamos lá 1 João 4, 21, 18 a 21. 1 João 4, 18 a 21. Achou, Sérgio?
18 a 21. Está lá, está na tela lá. Ah, tá bom. 18 a 21. O óculos é o de perto. Então vai lá. O amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a Deus, a quem não vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também em seu irmão. E aí, como que eu posso amar meu irmão se eu cativo o mal contra ele? Não posso. Eu tenho que amar a Deus, porque Deus me amou primeiro, e automaticamente amar o meu irmão. Por mais difícil que seja, por mais complicado que é, amar as pessoas à minha volta. Não cultivar o ódio a elas. Não alimentar o rancor, a ira. E cuidar delas. O forte, ele cuida de si. Mas o mais forte, ele cuida de si e das pessoas à sua volta. Esse é um processo que a gente vive e deve viver sempre. Que amar a Deus é também amar o meu irmão. As pessoas estão à minha volta. E irmão aqui é de uma forma mais estendida. Não é só o meu parente, não é só a quem da igreja. Mas ele fala no processo do geral, do próximo. No processo do próximo. Amar o irmão é mais fácil, né? Bem que hoje tem um processo de família aqui meio complicado, né? Algumas vezes, né? Famílias divididas, né? Quando vai dividir a herança, né? Sempre paz na divisão de herança, né? Sempre paz na divisão de herança, né? Hein, Sérgio? Você que trabalha, não sei se é teu setor, mas na divisão de herança sempre tem muita paz, né? Só paz, não tem briga nenhuma, né? Entre irmãos, entre... né? Se a herança for maior, então a paz é maior ainda, é proporcional da paz, né? A paz é proporcional. Não, mas ele fala para amar não só os de carne, mas os de sangue, os da família espiritual, mas os de fora também, o próximo, quem está perto de nós. É o processo de amor, de cuidado. Não há desculpa para cativar o mal, apesar do mal muitas vezes habitar nosso coração. Olha a orientação de Moisés. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E percebe que é o que Jesus vai citar lá na tentação. Essa orientação. Não vou fazer isso porque eu tenho que amar meu Deus de todo o meu coração, toda a minha força, toda a minha alma. Amar os homens, veja lá Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E percebe como que a interpretação da lei do passado foi problemática, porque esses dois textos são do Velho Testamento. Mas Jesus não trouxe nada novo, a não ser a interpretação que eles não tinham dado no passado. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas na lei é dente por dente, olho por olho no Velho Testamento. Mas o dente por dente deveria estar contemplando o amor, o cuidado, a graça, que não é exclusiva do Novo Testamento, porque ela já estava no Velho Testamento. A misericórdia, a graça, já estava no Velho Testamento. Mas Jesus trouxe o quê? Essa interpretação que eles não estavam dando no passado. Mas o não vingarás já está aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como mandamento, já está aqui. Em Levítico, que é o livro das leis.
O exemplo de Caim e Abel faz muito sentido para nós também, onde nós vemos o primeiro homicídio, a primeira morte. Mas a primeira morte não acontece simplesmente na hora do holocausto lá. Veja lá, Gênesis 4, versículo de 1 a 7. O Marcos da frente aqui pode ler para nós. Tem o Marcos, tem o Monarge lá embaixo, lá tem outro Marcos aqui também. Lê lá para nós, por favor. Habitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passar que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Olha o processo que foi crescendo na vida dele. Ele fez a oferta, fez a oferta lá. O irmão fez a oferta como? Das primícias ao Senhor, e o texto diz que Deus se agradou dessas ofertas. O processo foi ocorrendo e ele foi amando o irmão mais? Não foi amando o irmão mais, ele foi começar a odiar o irmão, porque Deus estava aceitando mais a oferta do irmão do que a dele, se agradando mais a oferta do irmão do que a dele. E o texto bíblico fala que caiu o semblante dele, ele ficou amargurado. E o texto mesmo fala que a ira estava ali já, sendo alimentada, sendo cativada, sendo fortalecida. E ele vai trabalhar essa ira e as consequências da ira. E ele fala assim, versículo 6, então lhe disse o Senhor: por que te andas irado? Por que você está tão irritado assim? Por que você está nervoso? Né? Não dá nem para falar, vai pescar, né? Tá irado, vai pescar, né? Não é nem isso, né? Por que te caiu o semblante? E o processo vai em crescente, dominando o coração. E é interessante que o Senhor fala assim, olha, se procederes bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, não vai ter chance para você. E o Senhor dá um alerta para ele. O pecado, onde está o pecado? Ele está batendo na porta do teu coração. Ele está ali. Mas se você dominar, então vai dar tudo certo. Mas se você não dominar, vai dar ruim. Vai ficar muito ruim. E o que acontece? Ele não domina. Mas ele deixa acontecer. E deixa a ira dominar o seu coração. A ponto do primeiro homicídio ocorrer. Por quê? Porque o que foi plantado no coração foi a ira. Foi o ódio. Foi o mal. E esse mal vai crescendo. E acaba levando a cabo a morte. Meus amados, quando nós olhamos e vemos que nós devemos dominar o pecado, dominar o mal, não dar lado ao mal, não alimentar o mal em nossa vida, nós vamos ver que nós vamos ser preservados no processo de caminhada. Provérbios 14, 17 fala assim, o que presto se a ira faz loucura. E o homem
de maus desígnios é odiado. O que se trabalha com essa ira, o que ele faz? Ele faz loucura. Uma pessoa irada, ela não pensa no que vai fazer, ela só faz. Uma pessoa irada, ela não reflete. Discute com a pessoa irada para ver e traz ela a reflexão. Mas aconteceu tal coisa. Não sei o que, não quero saber, não sei o que, tal. Pessoa no trânsito, tudo irado, né? Você me fechou, não sei o que, e começa a lançar elogios, né? E a pessoa irada. Não discuta com a pessoa irada. Não adianta discutir com a pessoa irada. Ela tem que estar pensando, refletindo, para que possa haver uma reflexão dos argumentos e não da explosão da ira. A gente não discute com ira. A ira causa mal, destrói o coração e não traz vida que o Senhor Deus quer para nós. Devemos tratar nosso coração. Trate o coração, não alimente o mal. Viva na verdade e pela verdade para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos nessa manhã, então, concluindo nossa meditação nessa manhã, sobre o não matarás. Não guardar o coração, ou não guardar o coração é um pecado diante de Deus. Alimentar a ira, a raiva, o rancor, é algo que Deus não quer das nossas vidas. E o não matarás não é apenas, matar alguém é algo muito grave, mas também guardar ódio no coração contra aquela pessoa, rancor, é algo tão grave quanto. Matar ela fisicamente é muito grave, mas matar ela também no teu coração também é muito grave. Guarde o teu coração, para que você não venha pecar contra o teu Deus. Guarde o teu coração, porque é dele que procede a fonte da vida, para aqueles que estão com o coração guardado. Mas aqueles que não guardam o coração, esses proferem e vivem mentiras acima de mentiras. Que Deus nos guarde e nos incomode. É incomodação mesmo, né? Se nós estivermos errando de alguma coisa. Para o nosso mal? Não, para o nosso bem. É como sintoma, a febre. A febre é só um sintoma de alguma coisa que está mal no nosso organismo. Uma dor. Estou com uma dor na perna aqui. A dor é um sintoma que alguma coisa está ruim. Se você não tivesse dor, se você não tivesse febre, né, esses sintomas para mostrar que alguma coisa não está adequadamente com você, não está adequado com você, você iria morrer muito fácil. Que Deus nos incomode, mostre aonde nós precisamos consertar na nossa vida. E que sejamos instrumento de graça e de paz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que nós não sejamos agente de guerra, de morte e de destruição, mas sejamos agente da paz, que fala da paz, que viva a paz, que profira a paz, o príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que nós louvamos e servimos para a glória dele. Pai de amor, queremos e pedimos que o Senhor nos desafie, que o Senhor mostre questões, ó Pai, que nós temos que tratar em nossa vida. Não permita, ó Pai, que nós venhamos ficar cativando o mal, guardando entulhos que matam, que destroem, que corrói a nossa vida e o nosso coração. Ó Deus, mas que nós venhamos guardar, seja a Tua palavra que é viva, amorosa, que Jesus Cristo tenha acesso total em nosso coração e que o amor de Deus venha nos libertar de todo ódio, de toda raiva, de todo rancor, de toda amargura, Pai. Perdoe-nos, ó Pai, das vezes que nós, por orgulho, nós não perdoamos, não pedimos perdão. Perdoe-nos, ó Pai, por insensatez que nós, muitas vezes, agimos com insensatez e pecamos contra as pessoas à nossa volta e contra o Senhor. Mas que sejamos cada dia mais assertivos, prontos a acertar com as pessoas à nossa volta e amar as pessoas
e a perdoar as pessoas e a pedir perdão também. Tem misericórdia, Pai, de nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus os abençoe para a glória dele mesmo. Em nome de Cristo Jesus. Obrigado. Bom domingo a todos, meus amados.